A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, hoje para fazermos o encerramento do quarto trimestre de 2016. Infelizmente, nós chegamos ao final desse trimestre, um trimestre realmente muito abençoado, que tem, na verdade, como título, o Deus de toda a provisão. Nós falamos 12 aulas, temas interessantíssimos, e hoje nós vamos fechar com um tema realmente imperdível. Essa aula ela vai se dar justamente no dia 25 de dezembro de 2016, tá? E esse tema vai ser sobre a fidelidade de Deus. E eu quero desejar aqui a todos os meus alunos, a todas as minhas alunas, um feliz Natal. Que o Eterno possa ou continue lhe abençoando. Eu sei que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e muito menos no mês de dezembro, mas que essa data nós possamos refletir um pouco mais acerca do que é Jesus, do seu nascimento, da sua funcionalidade e acima de tudo da nossa função, da nossa vocação, da nossa chamada aqui nessa terra. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus, tá? E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do verso 10 ao verso de número 20, tá? Eu estou um pouco atrasado, já era para eu ter postado essa videoaula, porque os irmãos pediram para nós unirmos a aula 12 e a aula 13, não deu tempo, por isso que eu vou postar hoje essa aula. Eu vou fazer o mesmo processo didático da aula de número 12, tá? Nós vamos simplesmente falarmos sobre princípios que eu acho muito interessante vocês comentar também nas vossas aulas, tá bom? A introdução, hoje daremos uma pincelada apenas sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tá? Então hoje nós vamos simplesmente dar uma pincelada. Quem desejar se aprofundar na carta de Paulo aos Filipenses, eu tenho, tá? 13 aulas imperdível no YouTube. Eu vou deixar o link aqui da primeira aula aqui na descrição do vídeo. Você acessa a primeira aula e você pode acompanhar. São 13 aulas imperdíveis onde nós nos aprofundamos nessa carta que eu tenho certeza que é uma carta poderosa e abençoadora. Então hoje nós vamos dar apenas uma pincelada no apóstolo Paulo e uma pincelada na carta aos Filipenses. Primeiro ponto que eu quero salientar com vocês é qual a importância de estudar a vida de Paulo. Eu sei que existem inúmeras importâncias, mas uma eu quero salientar aqui, que em cada momento da vida do apóstolo, ele aprendia a lidar com este momento específico. É isso que ele deixa muito bem claro nessa carta aos Filipenses, quando ele diz, eu aprendi. Então estudar a vida deste apóstolo é ter a ciência que em cada momento da vida ele tirava preciosas lições. Tenta levar isso para a classe de vocês. Tenta levar isso para os seus alunos, que em cada momento da vida tire preciosas lições. Ainda que o momento seja ruim, extraia algo bom e positivo para a tua vida, para que você possa crescer na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, na vida conjugal, na vida de pai, de mãe, como pai, como mãe, como educadores, tá? Em cada momento da vida nós podemos extrair algo. E Paulo deixou esse legado. Paulo ele sabia que em cada momento, na fartura, ele tirava proveito. Eu sei que é fácil tirar proveito na fartura, mas perceba que quando nós temos muita fartura, nós temos uma probabilidade de esquecermos de Deus, nós ficamos mais vulneráveis para alguns ataques, pode surgir aí a arrogância. Eu sei que mesmo quem não tem fartura tem arrogância, eu entendo isso, mas perceba que a fartura ela instiga, ela possibilita, ela potencializa esses
essas atitudes na nossa vida. Então por isso que eu acho isso muito interessante. Quando nós estudamos a vida de Paulo, nós aprendemos esse princípio. O tópico de número 1 diz assim: fidelidade de Paulo em meio às crises. O ponto 1 fala destemor e ousadia. Nesse ponto eu quero extrair um princípio muito interessante, que é o seguinte: não é o local, nem o lugar que é capaz de construir a minha história. É tão interessante que Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, tá? Ele estava preso, porque existe um conjunto de cartas que ele próprio escreveu, que são denominadas carta em prisões, porque ele estava preso. Foram momentos da vida dele que ele estava preso. Filipenses é uma, Efésios é outra. Ou seja, teve momentos da vida de Paulo que mesmo preso, ele escreveu carta. Então o princípio que eu extraio aqui é o seguinte: não importa o local, não importa o lugar. Ou seja, não é o local, não é o lugar que me faz. Ou seja, ele estava livre, ele estava preso, mas a mente dele estava livre. Então perceba que esse princípio é muito interessante. Outro princípio que eu aprendo nesse princípio que nós extraímos desse ponto é o seguinte: o texto diz que Paulo era um embaixador em cadeias. Olha que interessante. O que é um embaixador? É um representante. Ele representa um outro estado. Mas a representatividade dele estava na onde? Em cadeias. Ou seja, na prisão. Então o princípio que eu extraio daqui é o seguinte: seja um representante, represente Cristo, seja aonde for. Ou seja, não importa o lugar ou local aonde você esteja, seja um representante de Cristo. Isso é muito interessante, esse princípio. Ponto de número 2, alegria em meio às crises. Nesse ponto eu saliento alguns princípios. O primeiro princípio que eu saliento é o seguinte: alegria não se baseia em coisas, em pessoas, em fatos e em circunstâncias, mas a nossa alegria deve ser baseada no Senhor. Eu já falei várias e várias vezes isso. Preste atenção no que eu vou dizer, isso é muito complexo. Mas perceba que a base da nossa alegria não está nas coisas, não estão nas pessoas, mas está no Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 4. Filipenses 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas qual é a base da alegria? Não são as circunstâncias, não são os fatos, não são as pessoas, mas é o Senhor. Então perceba que para você ter uma vida feliz, a sua alegria tem que estar no Senhor. A base deve estar no Senhor. Não são as circunstâncias que vai fazer você feliz, não é o seu casamento, não são os seus filhos. Você precisa ser alegre no Senhor. Porque se você for alegre no Senhor, você consegue exalar alegria. Então perceba que a base da tua alegria não deve ser pessoas, coisas, fatos e circunstâncias, mas deve ser a presença de Deus na tua vida. Um outro princípio que nós extraímos no ponto de número 2 é que os fiéis são aqueles que mais sofrem. Quando eu li esse ponto 2, que é a alegria em meio às crises, e quando nós observamos o tanto que o apóstolo Paulo sofreu, nós deduzimos o seguinte, que a vida para aqueles que são fiéis, elas são mais estreitas, a porta é menor. Ou seja, se eu quiser manter a minha fidelidade, eu tenho um preço a pagar. Porque se eu não quisesse manter a minha fidelidade, eu poderia estar muito mais longe. Eu poderia fazer muito mais coisas. Eu poderia ter muito mais. Eu sei que existem pessoas que conseguem mais longe sendo fiel. Mas perceba, tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte, que os fiéis acabam sofrendo mais. Os fiéis acabam sofrendo mais porque nós vivemos num mundo iníquo.
Nós vivendo num mundo aonde, por exemplo, só vou dar um exemplo e fecho aqui, tá bom? Vou dar um exemplo e fecho aqui a juventude de hoje. Hoje, um jovem, por exemplo, cristão e o não cristão são completamente diferentes, porque o jovem cristão ele sofre muito mais. Primeiro ponto, por causa do sexo. Ele só pode fazer sexo depois do casamento. Aquele que não tem compromisso com Cristo, não, ele pode fazer sexo em qualquer momento da vida dele. Você perceba que por ele manter essa fidelidade, ele pode sofrer um pouco mais? Ele pode prolongar assim o seu sofrimento? Você percebe isso? Isso é apenas uma tese, é apenas um exemplo para que vocês possam entender como que o justo sofre muito mais do que aquele que procura não ser justo, aqueles que não procuram andar nos caminhos do Senhor. E aí eu poderia citar vários e vários exemplos de como os justos sofrem, tá? O ponto de número 3 diz assim: servindo a Deus em meio às crises. Nesse ponto, eu quero salientar 3 princípios. O primeiro princípio é prisões gerando liberdade. Perceba que as prisões não foi capaz de engessar o apóstolo Paulo. Ou seja, ele estava preso, mas ele não gerava prisão, ele gerava liberdade. Esse princípio é fantástico, leve para a classe de vocês, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas e muitas vidas. Outro princípio é, não reclamava da vida. Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo nessa situação tão complicada, tão complexa, preso, em nenhum momento ele reclamava, em nenhum momento ele se sentia vítima. Quantas pessoas se sentem vítima das coisas, de pessoas e de circunstâncias? O princípio que eu extraio aqui é: Paulo não se sentia vítima. E o terceiro princípio é: ele não fazia da sua história o seu voo. Quantas pessoas fazem da sua desgraça o seu voo? Ou seja, ele faz da sua história melancólica, sofrida, problemática, uma forma de ele decolar, uma forma de ele alcançar voo, uma forma das outras pessoas sentir dó dele e olhar: mas que dózinho, eu vou tentar ajudar ele. Então Paulo em nenhum momento ele fazia da sua história o seu voo. Esse princípio é muito, muito interessante. No tópico 2 diz assim: abnegação ante o sofrimento. Ponto 1. A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Isso daqui, queridos, é sensacional. Aqui eu quero extrair 3 princípios. O primeiro princípio é: o outro tem que ter prioridade. Ou seja, Paulo se importava com as pessoas de Filipos. Ou seja, aquele princípio que ele ensinou de que o outro é muito mais importante é válido. É por isso que nessa própria carta, no capítulo 2, ele vai dar o exemplo de quem? De abnegação, de Cristo. Que Cristo deixou tudo em favor de mim, em favor de você. Ele se encarnou em uma outra realidade, para viver uma outra vida que não era a vida dele, para salvar uma outra pessoa que não merecia. Ou seja, o outro tinha importância. Isso é muito interessante. Um outro princípio que eu quero destacar aqui é o seguinte: que Paulo trabalhava para o outro. Ele não só se importava, mas ele fazia essa importância virar ação. Tem muitas pessoas que só ficam no campo subjetivo. Ele só acha: nossa, que dó do outro. Nossa, ele só sente pena. Ele é movido por emoções, mas ele não trabalha. Paulo diz que ele trabalhava. O texto diz que Paulo trabalhava pelas pessoas de Filipos. Ou seja, o outro era importante, mas ele trabalhava para que a vida do outro fosse um pouco melhor. E o terceiro ponto que eu saliento aqui é o seguinte: qual a minha motivação em trabalhar na obra do Senhor? Nesse ponto o nosso autor vai falar sobre isso. Qual é a tua motivação? É dinheiro? É fama? É status? Qual é a tua motivação? Eu fico vendo pregadores postando no Facebook,
postando nas redes sociais, nas mídias sociais, aquilo que acontece dentro da igreja. Mas o problema não é o que acontece dentro, o problema é o que acontece fora das igrejas. Esses dias eu fui pregar, já faz um tempo, então eu posso falar. Esses tempos atrás eu fui pregar num congresso, num grande congresso, e estava um grande pregador lá. Ele pregou também nesse mesmo congresso meu. E ele postou no Facebook que uma quantidade de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E conversando com o pastor daquela igreja, com o pastor presidente, ele me informou que ele viu essa notícia nas redes sociais e ele ficou pasmo, porque naquela noite nenhuma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse pregador pregando. Ou seja, as pessoas pregam mentira. Por quê? Qual é a minha motivação? É o ibope? É chegar no auge? Ou é salvar almas? O que nós estamos fazendo? Salvando mentes? Construindo uma sociedade para a glória de Deus? Visitando os órfãos, visitando as viúvas, sustentando elas nas suas necessidades? Ou eu quero glamour? Eu quero pregar na maior igreja, eu quero pregar nos maiores congressos? Ou eu menosprezo igrejas pequenas? Ou eu menosprezo reuniões pequenas? Esse dia eu estava na minha congregação e nós fizemos uma oração. Toda segunda tem orações de obreiros. Nós estávamos orando e estávamos em 3 obreiros. E me deu a oportunidade para eu pregar, para eu dar uma palavra para eles. E eu falei justamente isso. Não importa se tem 1 ou se tem 1 milhão. Pregue o seu melhor sermão. Pregue a sua maior interpretação bíblica. Não escolha sermões para dias e ocasiões específicas. E eu citei naquela oportunidade que o maior sermão, um dos maiores sermões pregado em toda a época da igreja, foi falado para um homem à noite, para Nicodemos, João 3:16. Mas nós ficamos escondendo. Nós ficamos selecionando o público. Então qual é a tua motivação como professor, como pregador, como pastor, como ensinador, como cristão? Pare e pense nisso. Ponto de número 2 diz assim: a disposição de Epafrodito. Tá? Eu tenho um estudo fantástico sobre Epafrodito no YouTube. Procure essa aula que eu tenho certeza que vai ser uma aula assim, imperdível sobre Epafrodito. Ele nos ensina algumas coisas. Eu queria apenas salientar 4 coisas que ele representa para nós. Epafrodito ele é exemplo de servo. Ele é exemplo de homem amável. Ele é o exemplo de um verdadeiro cooperador. Ele é exemplo de um verdadeiro ajudador. Ele é exemplo de um verdadeiro acolhedor. Epafrodito, falar de Epafrodito é falar do amor. Falar de Epafrodito é falar de um homem que você pode contar em qualquer momento da vida. Ele é verdadeiro um acolhedor, um ajudador, um cooperador. Ele não difama. Ele não joga para baixo quando você está no pior momento da sua história. Mas ele está sempre do seu lado. Falar de Epafrodito é falar do amor de Deus derramado em nossos corações. Tópico de número 3 diz assim: aprendendo a vencer as crises. Ponto 1. A crise da falta de firmeza espiritual. A pergunta é: por que perdemos nossa firmeza? O capítulo 4 e verso 1 responde isso. Olha que Paulo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Novamente, o Paulo indica a base da firmeza em Deus. O problema é que nós estamos firmando nossa vida em outras coisas. Ou seja, esses cristãos tinham os seus problemas. Nós também temos os nossos problemas. E eu quero indicar, na verdade o autor indica 2 possíveis problemas que faz com que nós perdemos a firmeza. E esses 2 problemas são, primeiro, ordem social e segunda, de ordem doutrinária. Tá? Da ordem social poderíamos enumerar várias coisas, mas um deles são os relacionamentos.
Quantas pessoas perdem a sensibilidade, perdem a vontade de estar na igreja por uma palavra, simplesmente porque alguém passou perto dele e não deu a paz do Senhor, ou porque olhou diferente. Ou seja, o relacionamento é capaz de fazer a pessoa perder a sua firmeza. E um outro fato, que esse fato também é muito destruidor, é o conceito doutrinário. Ou seja, a doutrina ela é capaz de enfraquecer uma pessoa. A doutrina ela tem como objetivo de amadurecer essa pessoa. Mas se ela for mal explicada, ela é capaz de fazer com que a pessoa perca a sua verdadeira estabilidade. Então perceba que o motivo de eu estar firme é de eu manter a minha fidelidade no Senhor. Tá? Esse princípio ele é assim, muito interessante. Ponto 2. Diz assim, a crise da desarmonia. Na igreja de Filipe tinha duas mulheres, tá? Eu já comentei isso também nessas 13 aulas que eu acabei de falar sobre a carta aos Filipenses. Vai lá no YouTube, procura que você vai encontrar, tá? Aulas fantásticas. Essas duas mulheres eram trabalhadeiras. Realmente elas amavam a obra, ajudou Paulo, porque Paulo mostra isso no capítulo 4 e no verso de número 2 e verso de número 3, que elas eram trabalhadeiras, elas ajudaram Paulo muito na sua obra, mas uma delas começou a pensar diferente da outra. E aí eu quero extrair pelo menos 2 princípios. O primeiro princípio é o seguinte, que a história continue se repetindo. Quantas comunidades estão vivendo em desarmonia? Quantos irmãos estão vivendo em desarmonia? E Salmo 133, verso 1, ele é muito clássico. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o segundo princípio é o princípio de que eu devo aceitar os pensamentos diferentes. Eu não devo aceitar heresias, mas o pensamento diferente, esse sim eu posso aceitar, desde que ele não fere princípios bíblicos e sadios. Ainda que o irmão, preste atenção, venha com as suas heresias, eu não posso causar desarmonia. Tá? Eu não posso causar desarmonia. O ponto de número 3 diz assim, vencendo as crises. Nesse ponto, eu quero salientar 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio de aprender. Ou seja, eu aprendo aquilo que eu não sei ou aquilo que eu tenho dificuldade. Tá? Então eu não sei se Paulo não sabia ou se ele tinha dificuldade. Uma coisa é certa, ele aprendeu. Como é bom nós aprendermos. Como é bom. Outro princípio, tá, que não estava marcado, mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte, nem todo mundo sabe tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Nós estamos sempre aprendendo. Leva isso para a classe. Tá? Que os irmãos não sabem tudo, nós precisamos continuar aprendendo. E outro princípio é o princípio de retribuir o oposto. Quando o nosso autor, ele cita aqui 1 Coríntios 4, verso 11 ao verso 13, quando ele diz que Paulo sempre fazia o oposto. Olha que interessante. Somos injuriados. Eu devia injuriar. Não, mas eu bendigo. Somos perseguidos. Devia perseguir. Não, mas sofremos. Ou seja, aceitamos a perseguição. Somos blasfemados. Podia também rogar a praga sobre ele. Não, mas eu clamo a Deus pela vida dele. Até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e escória de todos. Então o princípio de retribuir o oposto, Paulo aqui, ele salienta. Como é diferente esse princípio, né? Principalmente movido das músicas evangélicas que estão aí, lendo os rios e rios de dinheiro. Quem te viu na prova e não te ajudou. Ou seja, os sabores de mel, né, espalhados por vários e vários hinos das nossas, infelizmente, dos nossos movimentos gospel. E eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, crise pode gerar comunhão mais profunda com o Eterno. Se você está passando por crise, tenha certeza de uma coisa, que ela é capaz de levar você a uma comunhão mais profunda com o Eterno. Que
Que o Eterno continue realmente lhe abençoando. E até 2017.